Mateus 27, a partir do 33. E diz assim o Senhor: e chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Amém, queridos? Só até aí. Senhor, eu te peço em oração mais uma vez que o Senhor derrame sobre nós uma glória tão grande que ninguém consiga sair daqui do mesmo jeito, mas inflamados por tua unção, saiamos daqui com a força, com confiança, com alegria suficientes para honrar e bendizer o teu santo nome. Viver para ti é ser mais do que vencedor sobre todas as coisas, Senhor. Abençoa essa noite, Pai. Obrigado pela nossa segunda Santa Ceia. A cada vida que entrou, Senhor Deus, recompense, avive e faça uma grande obra. Em nome de Jesus Cristo. Queridos, hoje eu vi um texto que está no livro de Josué, no capítulo 10, que fala, aquele episódio muito conhecido, que diz que Israel estava precisando vencer uma batalha, e por conta disso, o Senhor fez o sol parar no meio do céu por quase o dia inteiro, até que o último inimigo fosse vencido. De certa forma, tudo parou, o tempo parou, para que o Senhor fizesse algo especial na vida do seu povo. Isso me tocou. Porque a gente vive tão agitado, correndo de um lado para o outro, e às vezes corre o risco de até perder a confiança no Deus que fez todas as coisas, que nos ama com amor intenso, que Ele perdeu o brilho do olhar para conosco. E hoje, de novo, eu me deparo com essa cena. A Santa Ceia, ela tem também esse poder de parar tudo. Deve parar tudo. Um momento como esse deve nos parar. Deve nos lançar uma expectativa profunda do Senhor, da sua vontade, do seu plano, da sua tamanha salvação. A gente há de parar, se aquietar um pouco, ser um pouco de Maria sentada aos pés do Senhor. Porque o mundo clama por Marta e o Senhor ama o jeitinho de Maria. Lázaro se divide entre as duas e testemunha com a própria vida da grandeza do Senhor. A Santa Ceia, ela para o tempo, deve parar o tempo, porque perde-se a relação nossa de época, de história. Tudo se aviva em um cenário só. Nós voltamos ao Gólgota. A Santa Ceia fala disso, ela tem um discurso pessoal próprio. E é preciso que a gente se aquiete um pouco. E é claro que a nossa alma, ela deve ir caminhando junto com Ele. Em certo momento, a gente vai perceber por inteiro suas dores, mas também a sua tamanha alegria, o seu sucesso em cumprir sua missão, em chegar ao final e dizer: tudo está feito. Isso na gente vai produzir uma sensação de amizade com Deus, de vida refeita, reconciliada. Se a gente parar um pouco e a palavra varar o nosso coração, a gente vai sentir de novo confiança que vira fé, fé inabalável para viver. A Santa Ceia tem essa força, porque ela aponta lá para a cruz e para esse episódio do monte chamado Caveira. Essa cena, a gente sabe, e tenta dizer sempre, que
extraordinária. Nunca mais acontecerá nada igual na terra. Não só pela cena em si, medonha, gigantesca, incalculável cena, por aquilo que os nossos olhos estavam vendo. Cristo sendo crucificado. Por mais que já tenhamos assistido filmes, ouvido falar, participado de mensagens, pregações, sempre na ceia, a gente é instado a ver tudo isso de novo pelos olhos da fé. Porque isso nos faz bem. Isso nos acorda para a vida em Deus. É extraordinária pela cena em si, mas principalmente por aquilo que nasceu dela, a partir dela, pelos frutos que nasceram desse momento, que estão aqui nesta noite, muitos. Glória a Deus. Muitos frutos. Vamos lá. O Gólgota não era um lugar bonito, predileto, escolhido. Antes feio, forma de caveira. Mas ele foi tingido pela graça. Algo o embelezou. Por isso a cena é gigantesca. A matiz do sangue de Cristo tornou aquele lugar vivo. Lugar antes de morte, de condenação, agora provara de um evento que misturava céu e terra. Quando o céu chora, escurece, dando testemunho, algo de Deus aconteceu. O romano, o centurião, percebe. Só pode ser. Esse homem só pode ser da parte de Deus. Aquele monte foi pintado de novo, aquarela do Senhor. Esquecido, rejeitado. Ele agora enobrece. O monte da morte enobrece. Porque Jesus pisou lá. O Filho de Deus deixou suas marcas lá. É isso que agora lhe dá notícia. Se fala dele. O monte, enche-se a boca. O Gólgota. O cruel. O verdugo. Aquele que aniquilava o fio da esperança. Pessoas eram mortas lá em cima. Lá agora a própria morte foi morta, foi sujeita. Glória a Deus. Porque Deus se encarna nele, em Cristo, com a missão de nos alcançar. E o Gólgota não era o limite, não era o fim, mas era o começo. Lá, nesse texto que retrata a cena, duas coisas que estão entranhadas na gente se juntam. São meio que inimigas, separadas. Mas fazem parte, compõem nossas vidas. Lá no monte, misericórdia e justiça se encontram. Justiça porque havia de ser pago todo o poder do pecado. Mas ao mesmo tempo que justiça era feita, o amor do Senhor, misericórdia da graça de Deus era derramada. Se ajuntam, se misturam. É perdão. É perdão de jeito, bem feito, perfeito. Perdão do tamanho exato do pecado de cada um. Suficiente. Um cálculo que só Deus sabe fazer, o meu, o seu, sem julgamentos nossos, só dele. Ele sabe a medida da graça que deve derramar sobre cada coração, para que se volva para ele, para que nada nesse mundo nos amarre e nos prenda. Foi isso, foi aquilo, nenhuma acusação agora é mais flecha certeira, porque o dedo que aponta é quebrado. A graça cobriu a mancha, limpou profundamente o pecado
e nos prepara agora para receber, a partir daquele encontro no monte do fim, um novo começo. Uma vida em Cristo, ou uma vida em Cristo. Aleluia. A morte está ali porque ele é apaga por todo pecado. Paulo arrisca dizer isso. É o salário do pecado, é a morte. E longe de ser só a morte física, é uma certa morte espiritual que nos dá, pelo Espírito, condições de termos vida com Deus. Aí a morte vem e traga essa comunhão. É disso que se fala. Por isso que a morte estava presente naquele ato. Por isso que a dor, por isso que o vitupério, por isso que o vexame, a agonia. Porque ali, para a gente apenas de forma desavisada, é uma cena, é um ato, passa, sai da vista. Mas o Senhor estava ali vencendo, destruindo cada inimigo nosso, quebrando as forças, desarticulando os laços, soltando a alma, vivificando o espírito. Algo ali naquele instante estava acontecendo de forma quase que invisível, mas poderosamente em Deus, tratando dos que eram, dos que são e daqueles que hão de vir. Amém. Que coisa! Mas também lá havia muita vida. E a vida estava ali, estava nele, e passa para nós, porque a vida é o dom gratuito de Deus. É vida eterna que Ele nos dá. A morte é bizarra. Ali no monte também. Muito feia. É medonha. Assusta. Mas não esqueça, ela revela na realidade, na sua expressão, é a natureza do pecado de cada um. Por isso que custou tão caro. Por isso que foi tão implacável. Por isso que houve uma separação tão grande do pai e do filho. Quando o Senhor, no seu espírito, sentindo a ausência da comunhão, ele diz: Pai, me desamparaste? Por quê? Mas não era o desamparo, era a necessidade da justiça ser feita sobre ele, capaz, cordeiro santo e puro, de tirar aquilo que era meu. Sai aquilo que nos aparta do Senhor. Aleluia. Romanos 5:1, eu notei aqui, diz assim: agora, os seus gemidos, aí são palavras minhas, temos paz com Deus, aleluia, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. É por Ele que nós somos feitos justiça de Deus, entenda. Aliás, em 2 Coríntios 5:21, diz isso: Ele foi feito pecado por nós, no nosso lugar, ou entenda isso, para então, por Ele sermos feitos sua justiça, justificados pela graça. Não sei se você está com vontade, mas põe a mão aí no seu coração e diga: eu sou justificado. Porque eu criei e eu recebi o sangue de Jesus. Eu sou justificado pela graça do Senhor Jesus Cristo. A cena chama atenção. Ela é um ato anunciado. Não foi de surpresa. Não pegou alguns de surpresa. O Senhor, por Moisés, fala lá no início de tudo que o inimigo ferirá a ele, o Senhor, no seu calcanhar. De fato, seus pés foram traspassados pelos cravos, suas mãos também. Havia uma ferida, havia uma dor física. Gemidos saíram por sua boca. O sangue saiu por suas mãos. Seus pés provaram dos cravos profundos. Mas principalmente sua alma angustiada, desde o Getsêmani, por tudo que iria passar. Talvez
a mais forte dor, aquela da rejeição, ser rejeitado, Deus não aceito, Deus não querido e Deus não amado, isso dói. Por isso que Jesus Cristo, ele faz diferente. Os sacrifícios anteriores aplacavam a ira contra o corpo. O sangue de animais dava uma maquiada no pecado do corpo, visto. As pessoas sentiam, fiz, mas não vou fazer mais, mas tornava a fazer. Agora, o sangue do Cordeiro Pascual estava tirando, era a nódoa da consciência, dando um novo coração e blindando esse coração pelo poder da palavra, para que nenhum mal entre mais. Glória a Deus. Ato anunciado, marcado, calendário de Deus. Ele vai te ferir o calcanhar. Ah, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas, Senhor, que não seja a minha, mas a tua vontade. Essa vontade está pairando aqui nesta noite. Por isso que você consegue receber salvação, por isso que você tem o Espírito avivado dentro do seu peito, é por isso que os dons vêm e você manifesta, é por isso que a esperança, a fé são agentes do Senhor para esse tempo, porque algo aconteceu naquele lugar. Escute uma coisa. Aliás, sobre essa história de ferir cabeça, né? O Senhor ferirá o inimigo na cabeça. É incrível, mas no Salmo 68, o profeta Davi diz algo parecido com Gênesis 3,15. Ele diz assim: o Senhor ferirá os teus inimigos na cabeça, tirando, claro, toda a autoridade. E é incrível isso. Como no Gólgota o Senhor foi ferido de todas as formas. Já chegou lá em cima cansado, carregando uma cruz muito pesada. Ele é pregado no madeiro, judiado até a dor. Mas é incrível, muitos não percebem. Pastor Timóteo, pastor Wesley, naquele ato de se crucificar, também a cruz do Senhor agora se virou contra a caveira do monte e lhe fere profundamente a cabeça. Ela é aterrada dentro dela. Aleluia. Glória a Deus. Escute. O Gólgota é uma espécie de face do ódio contra o Senhor. Olhar de morte. É lá que, de certa forma, a sua vida é tocada. Mas a cruz também lhe feriu a natureza. É por isso que Paulo repete de novo o que acontece no Gólgota. E eu tenho dito esses dias aqui: em breve o Deus da paz esmagará a Satanás debaixo de vossos pés. Porque o Senhor está construindo uma igreja que prevalece contra as portas da impiedade do inferno. A sua vida tem a ver com isso. Queridos, o Gólgota, na realidade, vira um púlpito, a melhor mensagem de todas, púlpito mais lindo. O Gólgota, ele vira um seminário mais sábio, lá se aprende tudo, a Bíblia se resume ali em 6 horas de crucificação. O púlpito do Senhor também, naquele lugar, vira um sacerdócio, onde ele entra na presença do Senhor para fazer oblação por todos. E por você que está aqui por Deus. Por isso que a gente pode nesta noite se alegrar. Dizer: Senhor, a minha vida, independentemente daquilo que ainda vai ser vencido, a minha vida já deu certo. Já deu tudo certo. Porque se de repente esse céu se abrir e não der mais tempo de fazer aquilo que você planejou, o sangue de Jesus te leva para a glória e a vida deu certo. A porta era tão estreita, mas você passou, porque o Cordeiro passou primeiro e apontou o caminho. Escute, o perdão feito no Calvário é um perdão irremovível. Ninguém pode evitar. Por isso que a ceia nos leva de novo em foto real.
lembrando em cântico aquilo que o Senhor fez. A Ele tributamos toda a honra e toda a glória. A Ele toda a honra e toda a força. Ah, Espírito Santo, nós temos que ter palavras. E mais do que palavras, nós temos que ter gestos. Mais do que gestos, atitudes. Mais do que atitudes, comportamentos. Mais do que comportamentos, a vida inteira que dignifica o teu santo e bendito nome. A gente há de ter um cuidado, um zelo, um trato. A Santa Ceia clama por santidade. Santidade não é uma aparência. Santidade é uma vida dedicada ao Senhor. Sempre que vier uma flecha de tentação, você tem como responder. Porque santificação é decidir entre dois caminhos. Eu prefiro Deus, como diz o cântico, e todo dia vem a tentação e o pecado vem, mas eu prefiro Deus. Isso é santificar a vida. A Santa Ceia clama por esse renovo, essa disposição, esse Senhor, até aqui o Senhor me trouxe, Pai, perdoa tudo que o Senhor me fez, mas me dá um dia mais santo, separado, glorificado, um dia cheio da Tua presença, do Teu Espírito, um dia cheio da Tua palavra, um coração cheio da Tua glória. Senhor, a minha boca precisa se encher de palavras afáveis, de palavras proféticas, de palavras tremendas. Essa geração precisa ser tocada, essa geração precisa ser purificada, essa geração tem que mudar, e só pode mudar se mudar a consciência, e a consciência muda quando se visita o monte da caveira, onde o Senhor venceu a própria morte, onde está o teu aguilhão, ó morte, o Cordeiro venceu. Aleluia. O Espírito do Senhor é Ele que tem a fonte da vida, é Ele que enche o coração da gente da vontade de falar de Jesus. É o Senhor que dá unção, deu a mim, dá a você. Mas essa unção é jardim que deve ser tratado, ela deve ser bem cuidado. O joelho no chão, a oração, o jejum, a busca, a palavra, o choro. Isso faz com que a oração se fortaleça, cresça, apareça, tome conta. O homem espiritual domina, sujeita a carne vai embora, porque o Senhor agora achou em nós um coração dispenseiro, onde Ele pode colocar as suas palavras. Ora, fala, profeta. Quando você busca, Deus abre o coração e põe palavras aí dentro, e você fala, porque você não é uma barreira, um dique, você é voz, trombeta, você é rio de Deus. Há de escorrer graça, há de ser derramada misericórdia, há de inundar esse mundo, essa sociedade. Está mudando, gente. A cada dia, a cada vida, a cada instante, a cada um que olha assim para o monte e vê nele o Salvador do mundo, o inferno fica menor, mais pobre, o céu já já se encherá, gente de todo lugar, de todo jeito, com todas as feições e falas, porque o Espírito do Senhor tem nele o cetro da vitória. O sangue de Jesus conquistou todas as vitórias que você precisa. Nele você tem um amém. Todas as promessas de Deus, para você tem um amém de Deus. Em Cristo Jesus nosso Senhor. Escute. Esse lugar já estava anunciado. Ô irmão Josias, um belo dia, o Senhor está com seus discípulos, falando, quem sabe, suas últimas palavras no Evangelho. Eu quero perceber isso, o Senhor falando com seus discípulos. Ora, ele sentindo assim tristeza pela futura ausência, mas ao mesmo tempo, dentro da alma, o conforto de que ele voltaria, e o seu Espírito desceria sobre nós com fogo e poder, nos batizaria e encheria a nossa alma de Deus. O poder do Altíssimo virá sobre nós. Aleluia. Escute uma coisa. Lá ele diz para os seus discípulos assim: gente, quando eu for levantado da terra, ele se referia àquela cruz deitada, quando ele estava sendo pregado ali. Mas quando ele é erguido e abre os seus braços ali, e exposto publicamente, Deus exposto, Deus saído do trono da graça, Glória a Deus, do meio dos querubins e serafins, que só sabiam lhe cantar uma única melodia: Santo, Santo, Santo. Isso santifica tanto os lábios, né? Santo. glória a Deus. Isaías viu isso rapidamente assim, num flash.
santo, 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 santo. Aleluia. Ele sai desse lugar e vem para um lugar áspero, inóspito. Mas ele é erguido, irmão. Glória. Meu jeito. E ele diz: quando eu for erguido da terra, eu atrairei a atenção de todos. Porque ele é o Salvador do mundo. E aquele que olhar para ele será salvo. Aquele que crer nele viverá por ele. Glória a Deus. Aquele que receber sua vida recebe o dom gratuito dessa vida eterna. Escute aí. Eu queria trazer para essa Santa Ceia uma palavra que mexeu comigo. Em Hebreus 12, no versículo 2, salvo engano, o Senhor diz assim, em sua palavra, que Jesus, ele suportou a cruz. Diga comigo, o Senhor suportou a cruz. Não foi bom. Pense em tudo que você já passou na vida. Só Ele sabe a sua verdadeira identidade. Diga: o Senhor suportou a cruz. E agora, palavras nossas, diga: isso tem a ver comigo. Isso só pode ter a ver comigo. Aleluia. Escute aí. Tem assim, vou repetir. O Senhor suportou a cruz. Ele não fez caso da ignomínia, da vergonha. Ele antes trocou tudo por uma certa alegria que lhe estava proposta. Que alegria é essa suficiente para que Jesus troque tudo e passe por todo o vexame, senão a sua vida? Uma certa alegria que lhe estava proposta. Olhe para o lado aí. A gente às vezes olha com um olhar diferente, esquisito, apressado. Eu queria que você olhasse para o seu irmão, para a sua irmã, com coragem, e olhasse com um olhar de entender que alegria é essa que está em Cristo por essa vida que muitas vezes o mundo não compreende. A gente tenta fazer um escopo das pessoas ideais. A gente tenta desenhar uma farda para os filhos de Deus. Mas isso é nada. O Senhor se alegra com o coração transformado, onde Ele pode depositar a sua esperança. Onde Ele pode dizer assim: agora que você recebeu a nova vida, o novo coração, ide por todo mundo e faça o que eu fiz. Pregue este evangelho a toda criatura. E todo aquele que for salvo, batiza, aleluia, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ele tinha que estar lá. Ele suportou a cruz porque ele precisava ir até lá. Escute isso. Ele tinha que ir até o Gólgota. Senhor, que essa chuva que mexe conosco, haja uma chuva do Teu Espírito que mexa muito mais conosco nesta noite.